Ore conosco, por favor. E a Nelly vai fazer o preparo de hoje. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o 169. Vez que outra acompanha um féretro, a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para o que te irá suceder inevitavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Por este momento, tens a sensação de que tudo está bem e tudo será duradouro. Até quando, porém? E qual a garantia que tens a respeito do prazo que te está concedido? Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Boa palestra. Jesus querido, amoroso Mestre, que vem nos acolher em seus braços, nos trazendo a paz, a serenidade aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que nesse mês que te homenageamos com o coração cheio de gratidão, esteja conosco e também iluminando nosso amigo querido do coração, Nelson Tavares, instrutor da casa, nos estudos que ele nos traz, para podermos estar em sintonia de amor. Graças a Deus. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à casa de Joana. Bom, a gente está no mês de tratar do Boa Nova, né? E para a gente contextualizar a nossa leitura de hoje, o capítulo do Boa Nova, eu estava me lembrando que eu gosto de fazer as coisas assim dentro de casa, sabe? Eu sou de pegar para fazer parede, essas coisas assim, sabe? Eu gosto de fazer. Fiz uma parede há pouco tempo, varei a mão com a chave de fenda, mas às vezes acontece, né? Mas eu pego para fazer. Não, faço assim, faço direitinho, não cai não, fica direitinho. Mas com o tempo, porque sempre me diziam assim, não, porque vai dar errado, chama alguém que sabe fazer. Tinha sempre alguém para dizer assim, não faz que vai dar errado, né? E eu pegava para fazer. Dava alguma coisa ou outra errada, mas eu fui aprendendo, fui me virando. E aí, vocês sabem que uma coisa eu aprendi fazendo essas coisas em casa, é que a gente precisa de ferramenta. Ninguém faz bem essas coisas sem ferramenta adequada. É preciso ter ferramenta adequada para cada coisa, senão não fica bom. Por mais habilidade que você tenha, sem a ferramenta apropriada para aquela finalidade ali, a coisa não rola, não fica bom. E aí eu fui comprando, com o tempo eu vim comprando algumas coisas e tal, porque assim, às vezes nem sem precisar, mas vai que um dia... Então, hoje eu tenho em casa a ferramenta, assim, eu gosto de fazer. Isso é importante a gente entender, porque, repara, não é a mão de quem faz, mas a ferramenta apropriada. Sem a ferramenta, por mais habilidade que alguém tenha, o resultado não é aquele que poderia ser. É também assim com a tarefa mediúnica. É a mesma coisa. O médium, pela própria definição do vocábulo, é aquele que é intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Os benfeitores espirituais têm um potencial de trabalho, de compreensão, de planejamento, de um monte de coisa. É infinitamente grande a possibilidade do plano espiritual atuar
sobre nós com eficiência. Mas foi da vontade de Deus que, pelo mecanismo da reencarnação, a gente estabelecesse uma ligação entre os dois planos da vida, fazendo de cá e de lá, e pelas experiências vividas nos dois planos, e ressignificada quando dá passagem de um para o outro, que a gente aprendesse coisas que saem do plano da teoria e se materializam na experiência, nessa circunstância de transição. O médium é um instrumento de ligação do plano espiritual com o plano material. Portanto, se pode dizer que esse medianeiro é uma ferramenta da vontade de Deus, operacionalizada pelos bons espíritos, para que no plano material a gente tenha atuação direta desse ânimo que vem de Deus. A gente está falando isso porque, como toda ferramenta, se usada por uma mão imperfeita, ela vai gerar um trabalho imperfeito. Mas, às vezes, o problema não está na mão de quem opera a ferramenta. Às vezes, o problema está na própria ferramenta. Eu repito, um muito hábil carpinteiro usando uma ferramenta inapropriada, o resultado desse trabalho não vai ser tão bom quanto aquele que poderia ser realizado se ele estivesse usando uma ferramenta perfeita. Ferramenta perfeita, no sentido pleno, a espiritualidade não tem muito por aí não, sabe? André Luiz mesmo narra lá no Obreiros de uma Vida Eterna, da Vida Eterna, eu sempre troco aí, tem um artigo demais aí, eu acho, Obreiros da Vida Eterna, acho que é isso. Que a quantidade reduzida que a gente tem de médiuns, de ferramentas úteis para que a vontade limpa de Deus chegue até nós. Eu sempre me lembro do próprio Chico, que é um médium exemplar, que é um médium paradigmático, eu diria, no desenvolvimento e na divulgação da doutrina espírita. E o Chico, na condição que tinha, me surpreendi demais quando ele disse, isso está também publicado, que para que a proposta da obra de André Luiz, para que ela chegasse da forma mais límpida, transparente, que traduzisse melhor a vontade de André Luiz, ele, Chico, se afinizou com André Luiz durante mais de um ano, diariamente, recebendo esse espírito, afinizando-se com ele, fazendo um trabalho de aproximação, para que a sua psicografia não fosse empecilho para que aquilo que André Luiz efetivamente queria comunicar chegasse às nossas mãos pelas publicações que a gente conhece da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Esse exemplo dá um pouco a dimensão do como um médium, do quilate de Francisco Cândido Xavier, da credibilidade que tem o Chico, ainda precisou se desprender de si mesmo e fazer, porque a mediunidade é um mecanismo muito complexo para que uma psicografia que seja, né, que não é dos fenômenos mais complexos, há outros, mas uma psicografia que seja, para que ela seja efetivamente tradução daquilo que o espírito quer dizer, o quanto de trabalho de um espírito da categoria do Chico precisa ser feito para que isso alcance o resultado desejado. Diante desse contexto todo, a gente começa a perceber que é muito difícil a espiritualidade ter um médium limpo do ponto de vista da entrega, né, de ser uma ferramenta perfeita, uma tradução muito adequada daquilo que a espiritualidade deseja. Isso não é uma coisa fácil. O texto de hoje fala disso também. Os discípulos... Gente, esqueci o nome do texto, acredita? Que vergonha. E ainda está de trás para frente. É isso, parecido com isso. Discípulos, tá? Acredita aí. Lá do Boa Nova. Os discípulos, pronto. Nenhuma diferença, né? Assim, fez tanto esforço para essa diferença toda. Os discípulos. Jesus, quer dizer, tá ruim de nome hoje.
Campos, mas não é Iraci. Humberto de Campos, obrigado. Campos, Iraci, olha, eu não é Iraci Campos. Humberto de Campos conta a história de um diálogo, não é só um diálogo, é de um contexto de Jesus com Judas. Quer dizer, não é só Judas, a história termina com isso, né? A história vai falar exatamente, esse capítulo, de um momento em que Jesus reúne os discípulos. Ele reúne os discípulos para começar a orientar como é que seriam os trabalhos. É assim que funciona. Aqui, antes de dar passe, a Araci faz lá o curso de passe, recebe orientação, treinamento e tal. Todo trabalho precisa preceder de um treinamento. É assim que funciona. E Jesus treinou os apóstolos. E aí, ele dava orientações mesmo. Olha, vocês vão fazer assim, vocês vão chegar a um lugar e vocês vão levar a palavra onde querem receber essa palavra. Mas se não quiserem, procedam desse jeito. Ele vai explicando o que tem que fazer, né? E aí, eles ficaram assim maravilhados. Teve um dia, num desses diálogos, na casa de Pedro, em que Jesus conversava com eles e Humberto de Campos narra que eles ficaram como se estivessem extasiados. Alguns minutos assim parados, como que absorvendo a complexidade e a profundidade daquelas palavras, daquelas orientações. Porque Jesus dizia que não seria fácil, mas que em nenhum momento eles estariam sós, que quando eles não soubessem o que dizer, que dissessem, porque eles estariam inspirados. E eles ficaram ali meditando naquilo, até que um dos 12, que é Judas, rompe o silêncio daquela meditação e diz, eu vou ler para vocês: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou Judas serenamente e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Judas não se convenceu. Em mãos que saibam dominá-lo, Jesus continua dizendo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo. Nunca será tudo. Porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com que os infinitos recursos fazem coisas inimagináveis. Tá bom, repito, Judas não se convenceu. Em meio da surpresa geral, daquela fala de Judas, ao contexto que estavam todos ali imbuídos, em meio dessa surpresa, Jesus faz uma pausa e continua dizendo, no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino do meu Pai nos espíritos das criaturas. Põe em prática, sim, a tua lembrança. Já que tu lembrou desse fato, põe em prática a tua lembrança. Mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Uma primeira coisa importante nesse texto, nesse pedaço do texto, é que Jesus não impede Judas de colocar em prática aquilo que veio à sua cabeça. Jesus não impediu de fazer isso. Mas ele deu um alerta. Ele diz claramente para Judas, Judas, o essencial não estará nos recursos. Eu acabei de dizer que onde chegardes serão bem recebidos. Onde não forem, bata ali o pó da sandália e vai para outro lugar, porque haverá onde levar a palavra de meu Pai. E nesse lugar tu terás o provento de que precisa para expandir as palavras que vêm de Deus. Mas Judas pensa com a cabecinha que lhe é própria, porque tem as questões que são ali, as suas questões para serem trabalhadas. Como alguém vai fazer alguma coisa desse tamanho sem recursos financeiros? É com esse raciocínio que muitas pessoas deixam de realizar muitos projetos.
quando se pensa em estruturar uma casa espírita, quando se pensa em fazer qualquer coisa, né? A gente está aqui na luta para a construção do Educandário há quanto tempo, né? E aí vem uma coisa, vem outra, e isso vai trazendo obstáculos materiais mesmo para a abertura do Educandário, e isso é um empecilho real para que o Educandário funcione. Porque também ninguém pode ter a irresponsabilidade de abrir uma instituição, de trazer crianças, de acolher pessoas e amanhã dizer, sabe o que é? É que acabou o dinheiro, então a gente vai ter que parar por aqui. Então tem que ter responsabilidade. Jesus reconhece isso. Eu não posso negar que a tua lembrança traz uma coisa importante. O dinheiro é importante, mas Jesus já tinha prometido que eles teriam suporte. É claro, também o suporte material. E Jesus traz essa lembrança, ou Judas traz essa lembrança como uma coisa muito importante, que na cabecinha dele, talvez, seria um verdadeiro obstáculo para a realização dos planos de Deus. E Jesus diz, vai, mas olha, cuidado com a tentação das posses materiais. Jesus não falaria isso para alguém que não tem uma vulnerabilidade nesse aspecto. Se ele disse isso para Judas, é porque tem ali uma questão nesse sentido. E vocês que conhecem a história, já imaginam aí o que a gente está falando. E aí Jesus diz assim para ele, organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Gente, olha que curioso, tinha 12, tinha um que tinha probleminha com a questão do poder, do dinheiro e tal, e Jesus bota a bolsinha do dinheiro que está sendo recolhida exatamente com Judas. O Evangelho segundo o Espiritismo pergunta se não é cruel colocar alguém que tem propensão para o crime num contexto de crime. E lá Allan Kardec reflete o seguinte, como é que alguém supera todas as suas dificuldades atávicas num determinado campo sem enfrentar essa dificuldade? Se eu coloco alguém em situação de plena abastança, que ele de nada precisa fazer para poder sobreviver, é claro que ele não estará propenso ao crime. Também pode, porque a gente sabe que há muitas pessoas, inclusive em condição de poder, de mando, que delinquem, praticando talvez não o homicídio, mas outros crimes, crimes de outras naturezas, que são tão graves quanto o primeiro. Mas o Evangelho fala disso. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer, apenas o enfrentamento das nossas mazelas é possível de garantir que nós consigamos definitivamente superar essas mazelas. E Jesus dá a bolsinha do dinheiro na mão de Judas. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais dessa grande causa, que Jesus tinha desenhado ali para eles, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta, primeiro lugar entre os discípulos. Pediu ali o que cada um podia contribuir e ele guardou o dinheirinho nessa bolsa. Todas as possibilidades ali recolhidas eram mínimas, porque os discípulos eram pessoas muito simples. Estavam, diz esse mesmo capítulo no começo, entre os homens mais simples daquele lugar. E essas possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência, com um sorriso para Judas cheio de apreensão, preocupado. Enquanto Judas guardava cuidadosamente o futuro modesto da sua lembrança material. Em seguida, apresentando Jesus aquela bolsa minúscula, que se perdia nas dobras da sua túnica, ele exclamou satisfeito, Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui nosso primeiro passo para realizar alguma coisa. E aí, para terminar, Jesus olha para Judas e serenamente diz para ele em tom profético, sim, Judas, a bolsa é pequena, mas que você nunca sucumba ao peso dela. Porque, apesar de pequena, o peso do que representava aquela tarefa entre os discípulos era um desafio enorme para Judas. Eu queria começar dizendo que cada um sabe a bolsa que tem. A gente sabe o que carrega dentro da nossa bolsa. E todo mundo tem dentro dessa bolsa alguma coisa para colocar ali que constitui um verdadeiro desafio. Para alguns, a vaidade, né? Dá a uma pessoa a possibilidade de ela se expor, de ela ter destaque, pode ser pouco para alguns. Para outros, isso é um desafio enorme, que pode levar essa pessoa a sucumbir diante de uma tarefa.
Para outros, pode ser o crime. Para outros, pode ser o dinheiro. Para outros, pode ser o sexo. Para outros, pode ser uma relação difícil. Não importa. Todo mundo tem alguma mazela para guardar dentro dessa bolsinha que a espiritualidade coloca na nossa mão como quinhão da responsabilidade daquilo que a gente tem para enfrentar. Voltando à questão do instrumento, o médium é o responsável pelas melhores realizações daquilo que se faz no campo da doutrina espírita, mas não só. Porque também as doutrinas espiritualistas também atuam mediunicamente. Aliás, não só. Os evangélicos também atuam mediunicamente. A Igreja Católica também atua mediunicamente. A mediunidade não é uma exclusividade do Espiritismo. Não, não é uma exclusividade. Porém, Chico reconhecia que ele era apenas um instrumento. O que acontecia pelas suas mãos não vinha dele. Não tinha nele o seu fim, apenas o meio. Quando falavam da psicografia de Chico, ele diz, mas não fui eu quem escrevi, eu sou apenas o carteiro, aquele que entrega. Vem de mim, o mérito da mensagem vem daquele que escreve. Agora, ele reconhecia, e o livro Mecanismos da Mediunidade sinaliza isso. Passa por mim, não é meu, mas a responsabilidade com que a limpidez dessa mensagem chega ao seu destino é do médium. Isso falando da psicografia, mas não é só isso. As curas, a divulgação da doutrina e todo o resto também é responsabilidade do médium. Eu queria lembrar que a gente ainda vive um momento de extrema valorização das figuras encarnadas e menos da própria doutrina. A gente ainda tem uma necessidade muito grande de valorizar as pessoas. As pessoas, de uma forma geral, buscam mais o médium que a própria doutrina. A semelhança daqueles que buscavam a religiosidade longe de Jesus. Isso é um problema grave. Durante muito tempo, em especial lá no cristianismo inicial, a gente tinha uma transparência muito grande, porque Jesus estava por perto, estava vigilante, a memória física das suas palavras traziam um certo conforto, ainda que difícil. Nesse capítulo, os discípulos, Jesus começa dizendo, Humberto de Campos começa dizendo que Jesus sinaliza que eram apenas 12, mas já existia entre eles enorme dificuldade. Aqui e ali, Jesus surpreendia os apóstolos discutindo quem é que tem mais domínio do Evangelho, brigando quem é mais sábio entre eles, quem é mais querido de Jesus. Já tinha esse negócio. Eram somente 12 e Jesus estava pertinho, já dava problema. Dirá depois. Dirá quando bota aí, sei lá, não sei nem quantos médios tem aqui dentro, mas deve dar trabalho esse negócio, né? Porque se Jesus do lado e tal, dizendo e tal, o povo já brigava quem é melhor, quem é que isso, quem é que aquilo. O povo ficava de olho, né? E Jesus se reuniu com fulano, já dava aquele ciúminho, né? Aquele negócio, né? O que ele está dizendo? O que ele sabe que eu não sei, né? Então, Jesus dá uma desabafada ali, menino. Diz assim, ó, eram 12, mas já eram difíceis. Né? Humberto de Campos deixa claro ali que Jesus cortava um dobrado com esse povo. E hoje é mais ou menos a mesma coisa. O povo ia buscar Jesus não pela palavra que ele pregava, muito mais pelas curas que ele podia realizar, muito mais pelas coisas magníficas que ele fazia e que as pessoas ainda não entendiam. É também assim ainda um pouco hoje. Tanto que existe um fenômeno que eu não consigo entender das pessoas que se decepcionam em determinados núcleos religiosos de qualquer natureza e largam o núcleo religioso porque se decepcionou com alguém. Como se num processo metonímico a pessoa fosse a própria religião, a própria manifestação de Deus. Não é possível isso. Me causa uma estranheza enorme isso. Outras não largam a religião, mas largam aquele núcleo em busca de outro. Ficam pulando de galho em galho, a busca de sabe Deus o quê. É o mito do herói. A gente acha que tem alguém que vem, como Jesus veio, para me salvar, para me conduzir, para me iluminar, como se ele fosse à frente fazendo um trabalho que, na verdade, deve ser meu.
É confortável, quando criança, a gente saber... Meu filho tinha estado dizendo isso, eu disse, meu filho e tal, que está chegando na adolescência, e tem aquela coisa de querer sair sozinho. Super lícito, é natural, né, e tal. Agora, a gente fica naquela tensão, né? Não, vocês me entendem, não entendem? Aquela tensão de largar, né? Larga nada, deu tanto trabalho chegar até aqui, né? Deixa eu proteger mais um pouquinho. E aí, tem que ir aos poucos, deixando, tem que ir liberando. E aí é curioso que, no outro dia, eu falei assim, meu filho, vai à padaria. E aí ele parou assim, e aí, como é que eu chego lá? Eu digo, meu filho, você vai à padaria há anos. Como é que não sabe como chegar lá? Mas para a criança, a segurança de ter alguém que o conduza, simplesmente não quer saber para onde está indo. Está sendo conduzido pelo responsável, pelo pai, pela mãe, vai e se entrega. Só que tem gente que chega à vida adulta e continua fazendo isso, só que não do ponto de vista da locomoção, mas da condução da própria existência. Tem gente que busca o tempo inteiro alguém, né, que pode ser a presidente da casa espírita, tem um monte de gente aí querendo que se conduz a vida dela. Pode ser lá o instrutor do curso, pode ser o fulano do atendimento fraterno, pode ser... É claro que é bom a gente, num momento de dor, de dificuldade, conversar com alguém e ouvir um conselho que traga à luz as nossas dificuldades. Isso é super natural. O que não tem nada a ver com conduz a minha vida. O que eu tenho que fazer? Entende? Então, há pessoas que nessa busca do mito do herói, quer alguém para dizer o que elas têm que fazer. E se entregam sem nenhum crivo de reflexão sobre a condição daquela pessoa. Esquecendo que, como instrumento, ela é só um instrumento. E que, ainda que o instrumento faça coisas maravilhosas, a responsabilidade pelo que se realiza não é do instrumento, é da mão que opera o instrumento. Isso significa dizer que eu posso olhar para uma plantação absolutamente bem cuidada. Eu vou atribuir a responsabilidade daquele trabalho à enxada? Eu vou atribuir a responsabilidade daquele trabalho ao trator que por ali passou ou a quem o operou? Não é porque o instrumento realiza coisas magníficas que a responsabilidade dele é pelo resultado final. Ele é apenas instrumento. Faz sentido isso? O caso do João de Deus, que eu não vou tratar, porque a gente só pode responsavelmente trabalhar alguma coisa quando a gente tem acesso a essa coisa, né? Eu não tenho acesso ao inquérito, eu não tenho acesso a quem está envolvido, eu não quero falar do caso. Mas eu acho que a oportunidade é lícita para a gente discutir mediunidade, que é uma questão que sempre se discutiu, que sempre se estudou. Livro dos Médiuns é um livro fixo da casa todos os anos, em todos os dias de curso. Então, mediunidade é alguma coisa que a gente discute desde sempre. E é importante a gente entender que, mesmo não tratando do caso, esse é um ensejo importante para a gente entender como as pessoas veem a mediunidade. Qual é o papel da mediunidade? Qual é o papel do medianeiro na divulgação do espiritismo ou de qualquer outra doutrina? Porque, repito, a mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita. Aliás, apenas a título de esclarecimento, o trabalho que se faz lá naquela casa, que é um trabalho magnífico, isso é uma coisa que eu acho que não está em jogo, né? Todo mundo reconhece que se faz um trabalho de grande relevância, não é um trabalho que segue as orientações da própria Federação Espírita Brasileira. Repito, não estou colocando isso como alguma coisa que não nos pertence. Nos pertence, porque a discussão sobre mediunidade e toda a oportunidade de reflexão sobre como isso funciona é obrigação da doutrina espírita. Allan Kardec tem um Pentateuco, são 5 livros, e um exclusivamente é dedicado a essa questão. Então, essa é uma questão importante da doutrina espírita, sim. Agora, quando a gente está falando de mediunidade, primeira coisa é importante a gente entender que a gente não pode se entregar em absoluto na mão de ninguém. Tudo bem, a criança na mão dos pais é razoável, porque ela está num processo de amadurecimento. Mas nem patrão,
nem líder religioso, nem nada tem autonomia para dirigir a nossa vida. A gente ganha livre-arbítrio, porque essa decisão será sempre nossa. Allan Kardec teve um problema bem difícil para enfrentar no início dos trabalhos, quando da codificação. Primeiro porque havia um descrédito geral quanto à existência dos espíritos, a possibilidade de eles atuarem, a credibilidade desses espíritos já era um entrave natural. Outra coisa que Allan Kardec precisou enfrentar foi, numa ciência que não existia, num procedimento que era absolutamente novo, ele criar um procedimento que fosse de cautela para separar uma coisa da outra. Porque várias perguntas que ele fazia, os espíritos respondiam assim: isso que você está vendo aí não é uma incoerência das leis de Deus. Isso daí é opinião de quem disse. Várias vezes, em vários momentos da codificação, particularmente no Livro dos Espíritos, a introdução trata dessa questão, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus, isso tem a ver com a imperfeição de quem disse. Então, os espíritos diziam: leia, ouça, organize, sistematize, mas faça pelo crivo da razão uma reflexão sobre aquilo que você está lendo e se isso faz ou não faz sentido. E com o tempo as coisas vão clareando. Então ele teve um baita trabalho, uma baita cautela de não é tudo que eu ouço que eu tenho que aceitar como verdade. Não é tudo que os espíritos fazem que eu tenho que aceitar como bom. Então, não é culpa dos espíritos que a gente se entregue de uma maneira plena para pessoas que, em que pese instrumentos fabulosos, potenciais, tenham conduta de dificuldade. Isso não acontece só em Goiás, isso acontece em toda casa espírita. Há pouco tempo a gente teve uma pessoa que chegou dizendo, uma pessoa fragilizada, a filha tinha morrido, e essa pessoa estava se consultando com um médium que dava notícias da sua filha. E eram pessoas de posse, que perderam referencial, perderam rumo, perderam tudo com a morte da filha, do ponto de vista do equilíbrio, e encontraram alguém em uma casa bem estruturada, diga-se de passagem, que trouxe mensagem, que trouxe notícia da filha. Esse evento gerou uma dependência psicológica dessa mãe e desse pai tão grande com a figura daquela pessoa. E aí eu vou abrir um parêntese e digo assim: o exercício da mediunidade é um problema que Deus coloca dentro da nossa bolsinha, é uma dádiva também. Mas para alguns é um problema que a gente coloca dentro da nossa bolsa, como Judas tinha lá o que colocar dentro da dele, que a gente tem que tomar muita cautela. Porque determinados... Ela quase te infartou, né, filha? Ela quase te desencarnou, né? Foi verdade. Bom, o pior é que o povo acha às vezes que é espírito, né? Eu vou lembrar, calma. Da bolsa, a mediunidade é um desafio que os espíritos nos dão para a gente colocar dentro da nossa bolsa, porque isso pode levar um médium a se perder. Esse médium passou a ser procurado por essa família para receber notícias da filha. Só que chega uma hora que a gente tem que explicar para a pessoa o seguinte: querido, eu sou intermediário. Quando o espírito está aqui para dizer, eu às vezes posso, às vezes não posso. Mas se ele não está, eu não tenho nada para te dizer. Mas aí vem a pessoa com aquele desejo de ter notícia, de ter amparo, de ter... Se o médium não toma cuidado, ele passa a ser objeto de embuste dali por diante. Porque naquela tentativa de socorrer, olha aqui, até a intenção pode ser boa, mas na tentativa de socorrer, ele começa, pelo próprio animismo, a trazer coisas que não são verdadeiras. Essa história evoluiu até que, como ele tem muitas dificuldades, é uma pessoa muito boa e não sei o quê, essa família começou a sustentá-lo. E aí, quando eu ouvi aquele negócio, eu disse assim, mas peraí, será que o dirigente da casa espírita, desta casa espírita, sabe disso?
pois eu falei com uma pessoa que trabalha também na mesma casa espírita, conosco lá na Rádio Rio de Janeiro, e falei, olha, você conhece a pessoa de nome tal, assim, assado, sei o quê? Também não vou expor, porque uma coisa é o que eu ouço, outra coisa é a verdade, né? Eu digo, não, porque eu vi umas coisas assim meio diferentes e tal, talvez a pessoa esteja precisando de ajuda e tal. E a coisa desenrolou lá, e realmente, depois vieram descobrir que havia outros problemas e não só esse. Havia mais problemas. A culpa não é da casa espírita. A culpa não é do dirigente da casa espírita. A culpa não é do espiritismo. A culpa não é dos espíritos. Este é um fato, a falibilidade, ao qual todos nós podemos nos submeter se não estivermos vigilantes. Então, escuta o que eu vou dizer. Estudar é indispensável. Aquele que estuda sobre mediunidade e conhece a doutrina espírita de verdade, profundamente, esse indivíduo não fica vulnerável. Este indivíduo não é presa fácil para uma série de tentações, de dificuldades e de problemas que fazem parte da caminhada mediúnica. Judas enfrentou isso, porque o trabalho que ele fazia era um trabalho de divulgação, isso e aquilo, mas era também um trabalho mediúnico. E eu não tenho dúvida do grau de dificuldade que cada um desses discípulos enfrentava do ponto de vista do assédio espiritual para a não realização dessa tarefa. Mas como eram eleitos de um grande trabalho, Jesus não dizia, vamos proteger os 12, porque afinal de contas eles têm tantas coisas importantes para realizar, né? Não é assim que funciona. O mérito da tarefa é do trabalhador, porque o desafio superado também é mérito dele. Então a gente tem que fazer a nossa parte sempre. Sempre, sempre. Uma vez eu tive um aluno que veio dizer assim, o senhor é espírita e tal, queria, enfim, curioso, não conhecia nada de doutrina espírita, queria conhecer algumas coisas. E eu percebi ali alguém muito desejoso de conhecer coisas que eram desconhecidas. Isso é fabuloso, isso dá um prazer enorme de a gente fazer, porque esse momento é um momento muito mágico, da descoberta de uma nova realidade. É um novo paradigma na vida daquela pessoa, não tenha dúvida. Pelo menos para mim foi assim, e eu acho que para a maioria das pessoas também é. E aí, eu me lembro de ter ficado, porque eu trabalhava de manhã e à noite em Madureira. Quem trabalha em Madureira não vai para Madureira, volta para voltar à noite. Vai e fica, até de noite, né? Porque é meio longe. Aí, ia para Madureira e ficava em Madureira. Corrigia, levava tudo para fazer em Madureira. Andava ali também, comprava os negócios que tinha ali, né? Que eu gostava de comprar ali no Mercadão. Era uma sexta-feira, assim, com uma experiência sociológica fabulosa, né? Que a gente via de um tudo. E aí, esse rapaz que perguntava, eu fiquei 4 horas com ele. Almocei com ele, ficamos ali de meio-dia até 4 e alguma coisa. E tal. Isso dá um prazer enorme para mim, que gosto, primeiro, de falar de doutrina espírita, e de alguém que estava numa ansiedade de conhecer como essas coisas funcionam. Depois, na semana seguinte, ele queria mais. E mais, cheguei para ele e disse assim, querido, você precisa ir a uma casa espírita e precisa estudar doutrina espírita. Que bom que você quer. A gente vai ajudar, tá? Mas, veja, não podemos fazer disso um puxadinho, sabe? Não, vamos aqui conversar mesmo. Tá? Não, você precisa ir à casa espírita. E mais do que isso, não vai só para pegar passe, não. Faz um curso na casa espírita. Estude o livro dos espíritos. Ele não queria. Não queria. Queria só, tinha tirar uma dúvida, e mandava e-mails enormes, com dúvidas gigantes. Olhava aqui, eu dava até preguiça de ler, tirar de responder. Meu Deus do céu, o que eu faço com essa criatura? Até que eu cheguei para ele e disse, querido, deixa eu explicar para você. Não é assim que funciona. Você tem que ter a disciplina. Você quer conhecer a doutrina espírita, isso é maravilhoso, mas estude. Não faça, porque senão daqui a pouco a gente tem o fulano pegando o livro que está lá na banca sendo vendido, estudando espiritismo por isso. Estão entendendo? É um risco grave. E o médium, um trabalhador espírita, e o próprio espírita, que ainda como seja trabalhador, ele tem a responsabilidade de dizer, eu não quero ser instrumento desse equívoco. Estudar a doutrina espírita é fabuloso, mas ficar querendo pedacinho de coisas para se dizer, porque daqui a pouco também está dizendo que é espírita, né?
E acha que o espiritismo é aquilo que ouviu daquela meia dúzia de coisas. Não pode ser desse jeito. Os cursos estão abertos. Já estão abertos todos, né? Os cursos estão abertos. E estudar a doutrina espírita é uma responsabilidade daquele que se diz adepto dessa doutrina. Porque a hora que a dificuldade vier, a única coisa que te deixará protegido dessas dificuldades que eventualmente possam acontecer, fora a conduta reta, fora a prece, tudo mais que protege a pessoa de bem, é o estudo. É ele quem vai te dar discernimento para escolher entre uma coisa e outra. Por conta desse evento, eu tenho recebido dezenas de coisas pelo WhatsApp, né? E sabe que pessoas que, em tese, são pessoas preparadas para discutir certas questões, até porque, em alguns momentos ali, há pessoas que são divulgadoras da doutrina espírita, divulgando coisas que eu não preciso nem perguntar para a quem se atribuiu a mensagem se aquilo é verdadeiro ou não. A coisa que você pega para ler, vamos perguntar ao fulano se ele disse isso, não precisa. Isso é mentira. Gente, é só analisar. Kardec dizia isso, analisa a mensagem. O teor da mensagem, o vocabulário que se utiliza, a maneira como se faz. Então, quando começa a dizer assim, Divaldo Pereira Franco faz um alerta, não precisa terminar de ler, é bobagem. É bobagem. Porque quando alguém com credibilidade vem fazer um alerta, é porque ele está alarmado. E quem está alarmado causa dificuldade, pânico, medo, e ninguém com responsabilidade faz um negócio desse. Então, há algumas coisas, não precisa perguntar, aquilo é bobagem. E olha, muita gente tem feito transitar bobagens sobre mediunidade por não entender como funciona esse mecanismo. Desabafei. Gente, não é possível que as pessoas, depois de décadas divulgando a doutrina espírita, ainda se deixem levar. Primeira coisa, quando alguma coisa grave acontece, que aquilo merece reflexão, não divulga, digere primeiro. Não sai vomitando a primeira coisa que aparece, achando que aquilo ali é transparência da verdade. Seja cauteloso, seja cuidadoso, seja mais do que isso, respeitoso com a dor das pessoas que estão vivendo dificuldades. Judas viveu isso. E quando Jesus, que essa é uma grande mensagem desse capítulo, Judas tinha uma dificuldade. Todos ficaram alarmados quando Judas propôs pensar em dinheiro quando estava todo mundo em êxtase, ouvindo Jesus daquilo que viria do trabalho que estava começando. Mas Jesus, respeitoso que foi, não passou um pito em Judas. Disse, tudo bem, Judas, é isso que tu quer? Está aqui o teu desafio. Mas alertou, toma cuidado. E estava o tempo inteiro falando, estava o tempo inteiro cuidando. Esse também é nosso desafio. E a queda de um irmão é algo gravíssimo. Porque quando alguém cai, aquele que investe nele a visão do que seja a doutrina espírita, vai junto. Tudo bem, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, porque aquele que atribui a uma pessoa o que é a doutrina espírita, ou o espiritismo, ou a atuação dos espíritos, e vai junto porque não estava preparado, e tudo tem seu momento. A vida são ciclos. O próprio Judas teve a oportunidade, numa encarnação seguinte, recuperar não só o que fez, como dar um salto em relação ao que ele trazia. O livro do Leon Denis sobre Joana d'Arc traz informações que a gente percebe pela continuidade da conduta psicológica daquele espírito encarnado na França, como aquele espírito deu um salto em relação às experiências anteriores. A queda também tem o seu valor. Nenhum problema nisso. Do ponto de vista da reencarnação, nenhum problema nisso. Agora, a gente fazer dessas experiências, por falta de instrução, uma oportunidade para se evadir de um futuro de oportunidades, pelo amor de Deus. Então, eu acho que faz parte não só do instrutor, do médium passista, mas de todo frequentador da doutrina, a oportunidade aqui e ali esclarecer a quem possa, porque lá fora tem muita gente que não entende nada de mediunidade. Tem muita gente que sequer conhece a existência de um mundo espiritual. Há lá fora muitas pessoas que não conhecem
a doutrina codificada por Allan Kardec. E em maior ou em menor grau, cada um de nós é responsável por essa tarefa. Quando perguntado ao Emmanuel o que se poderia fazer de melhor pela doutrina espírita, ele disse divulgá-la. Divulgar a doutrina espírita. É isso que se faz quando o SEJA promove um congresso, é isso que se faz quando o SEJA investe lá no programa na Rádio Rio de Janeiro, no programa da internet, quando coloca cada uma das atividades que se pode gravar para ir para a internet, porque esta é a orientação da espiritualidade. Lá fora tem muita gente que desconhece a doutrina espírita. E quando a internet está na palma da mão do indivíduo que está longe e ele tem a oportunidade de ser esclarecido, isso é um dos maiores benefícios que a gente pode promover para a doutrina espírita. Que bom que esta casa investe nessa tarefa. Mas não vamos ficar acomodados de que o SEJA vai fazer isso. Cada um de nós, na conversa lá, no táxi, na rua, que houve alguma coisa nesse sentido, a gente tem o dever de esclarecer. Mas, Nelson, eu também não sei isso. Então, convida para vir junto estudar no SEJA no ano que vem. Tem curso quarta, tem curso quinta, tem curso sábado. A responsabilidade por essa formação é também de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.